desses 146 milhões, 880 mil pessoas morreram com Cristo. Quantas pessoas? E a segunda pergunta: de quem é essa responsabilidade? De quem é essa responsabilidade, igreja? Direta e indiretamente. É nossa. E a gente vê Deus com esse projeto grandioso, que foi a construção dessa arca. E certamente, quando a gente fala dessa arca, a nossa mente imagina algo grande. E para a época era algo assim, surpreendente, a construção dessa arca. E a Bíblia fala que ela tinha cerca de um côvado. E um côvado tem cerca de 45 centímetros. Então a arca ela tinha mais ou menos aí uns 150 metros de comprimento, uns 25 metros de largura e uns 15 metros de altura. Então era grande demais. Acompanhou todos esses animais. E a Bíblia não fala se os animais eram pequenos ou se os animais eram grandes, mas dá para a gente raciocinar. Porque Noé ficou mais ou menos 150 dias ali. 40 dias foi de dilúvio intenso, foi de chuva. Então ele não ia levar para a arca animais grandes, porque esses animais grandes eles iam ter muita fome. Então eu creio que o casal que ele colocou lá eram animais pequenos, pelo tamanho dessa arca. Mas eu queria frisar nessa noite para que nós pensássemos o que é uma igreja missionária. Para mim saber o que é uma igreja missionária, eu tenho que ter um conceito de missão e um conceito de o que é ser missionário. Então missão é a incumbência de alguém, que alguém deve executar a pedido de outro, ou seja, em um encargo. Já o missionário não, o missionário é um conjunto de pessoas que se confere uma tarefa. Essa tarefa ela pode ser um local, essa tarefa pode ser um país. E a Bíblia, ela nos dá um versículo assim chave, que a gente deve meditar. Em Marcos 16:15, a palavra de Deus diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu falo ide, é uma ordem. Quando eu falo mundo, é um local. Quando eu falo pregai, eu estou falando de uma tarefa. E quando eu falo criatura, ela é o quê? Ela é o alvo. Então uma igreja missionária, ela recebe, ela cumpre a missão. E onde estão os missionários de hoje? Onde estão as pessoas que vão fazer o ide do Senhor? E Noé deixou uma mensagem grandiosa. Deus, ao ver a que ponto chegou a corrupção humana, a que ponto a humanidade se corrompeu, Deus olhou para a terra e viu que aquele povo ele devia ser consumido. Mas, meus amados, esse consumido, ele não foi por Deus. Esse consumido foi por causa dos seus pecados. Porque lá em Romanos 6:23 fala o seguinte: que o salário do pecado é a morte. Quando Deus fala que eles foram entregues às paixões, eles foram entregues. Quando você é entregue, tudo pode acontecer com você. Ninguém está lhe protegendo. Aí as pessoas têm aquela mente de dizer: não, foi porque Deus permitiu. Deus não permitiu, meus amados. Só por causa dos nossos pecados, por causa das nossas decisões. Então as decisões que eu faço hoje, eu tenho que pensar nessas decisões. Porque o que acontecer comigo lá na frente, eu não posso dizer: ó Deus, foi Deus que fez. Não, foi por causa das minhas escolhas, foi por causa da minha decisão. E a gente vê essa mensagem, mas isso deixou o coração de Deus como paciente, inquieto, triste. Aí Deus faz o que? Deus olha para a terra. E quando Deus olha para a terra, Deus vê um homem justo. Deus vê um homem temente e um homem diferente de todos os demais. Esse nome era Noé. E Noé, em hebraico, o seu significado quer dizer descanso. Então eu creio que ali Deus, ele procurava
descansar um pouco. Descansar na sua preocupação de perder o homem. O homem que desde o jardim do Éden foi uma criação, foi um projeto de Deus. E esse mesmo homem acaba se corrompendo. Um homem que foi criado para adorar a Deus, vai entregar toda a gratidão a Ele, mas não, a humanidade se corrompeu. A humanidade se entregou às suas paixões. Isso não é diferente dos dias de hoje. É a mesma coisa que está acontecendo. Mas a gente vê que não é justo. E para não morrer pelos pecados que destruem a todos, Deus manda que Ele construa uma arca para salvar os animais, para salvar as suas famílias. E assim, Noé se mostra o quê? Obediente. Então, durante aqueles 100 anos, Noé, ele estava construindo aquela obra grandiosa. Mas havia uma coisa especial. Ele estava pregando a palavra de Deus. Ele estava pregando uma mensagem de arrependimento, igreja. Uma mensagem que poderia salvar aquele povo todo. Ele estava levando a mensagem. Então Noé, por 100 anos, ele trabalhava. E ele dizia a todos que uma grande chuva ia cair sobre a terra. E o povo ouvia? Não. O povo tratava ele como louco. Isso não é diferente dos nossos dias, igreja. Hoje as pessoas que estão dispostas a levar a mensagem, as pessoas que estão dispostas a levar a palavra de Deus, elas são taxadas como loucas, como esquadradas, né? Não somos normais. E era isso que acontecia. Ele era taxado como louco. Mas quando as águas chegam, a porta se fecha. Não há mais possibilidade de salvação. Todos aqueles que desprezavam a palavra de Deus, eles sofreram a consequência. Então eu imagino nesse momento, né? Os amigos de Noé batendo na porta, querendo entrar, mas nada podia ser feito, porque a porta ela tinha sido lacrada por dentro e por fora. Mas vocês acham que eles morreram afogados? Foi só pelas águas? Não, igreja. Foi pelos seus pecados. Uma mensagem de arrependimento ela foi lançada. A mensagem ela foi pregada, mas as pessoas não ouviram. Acharam que ele era louco, porque nunca na humanidade havia chovido. É igual a vida do Senhor. Jesus Cristo vai voltar, mas as pessoas não creem, as pessoas não dão crédito. Assim era nos dias de Noé. Aí caía a chuva, vamos construir a arca, mas o povo continuava nas suas paixões, continuava na sua vida e não ligava para nada. E assim, passado o tempo da chuva, Noé, ele queria saber se as águas tinham baixado. E aí Noé pega o quê? Pegou uma pomba. E aqui eu abro parênteses para explicar um pouquinho sobre a pomba. A pomba era uma ave, e entre os animais, ela é uma ave diferenciada. Toda ave, todo animal, ele possui um saquinho com líquido. Esse saquinho ele se chama fel. E quando você vai cortar o animal ali, se você cortar errado, aquele fel se derrama sobre toda a carne, estraga tudo. Mas a pomba, ela tem algo especial, porque a pomba ela não tem esse fel. Por isso que ela é símbolo do Espírito Santo, porque ela não tem amargura. Ela não tem amargura. E o Espírito Santo é puro, é santo. E aí a gente volta a mensagem. Se passaram 110 dias. Por que 110 dias? Porque 40 foi de chuva intensa. Então foram cerca de 150 dias. 40 dias choveu intensamente. Depois a chuva cessou, mas as águas ainda não baixaram. Noé tinha que saber como é que estava lá fora. E Noé faz o quê? Enviou uma pomba. A pomba vai. Aí a pomba volta de novo. E aí Noé guarda a pomba. Depois de 7 dias, ele solta a pomba de novo. A pomba vai. Aí ela traz um galinho de oliveira. Aí ó, esperar.
Daí depois de 7 dias ele solta a pomba de novo. Aí a pomba vai, mas ela não volta, porque chegou o tempo. Noé, ele não se precipitou. Chegou o tempo, era aquela hora. Se ele fizesse isso antes, podia acontecer coisas na vida dele. Então algumas decisões da sua vida, se você toma erradamente, que não é o tempo de Deus, você vai sofrer consequência. Mas é que a gente vê ele esperar, e ele esperou. E aí a gente vê nos versículos seguintes, no 14. Eu queria falar um pouquinho sobre como era essa arca. E Deus fala: faze para ti uma arca de madeira de gofé. Então Deus, ao escolher Noé, ele também deu uma tarefa. Noé tinha que salvar o que? A sua família. Noé tinha que levar aquela mensagem para aquela geração. Então parece loucura construir uma arca, né, gigante, em uma época que a água era escassa, que não tinha água. Então ali ele não foi taxado como louco. E aqui eu vejo uma igreja missionária. Por que uma igreja missionária? Na confecção dessa arca eu vejo o quê? Características de uma igreja que precisa alcançar ainda muitas almas perdidas. Nós precisamos ainda alcançar muitas almas que estão dispersas. E Deus dá essa ordem a Noé. Deus dá essa missão a ele. E Deus estava nos mostrando o que ele deseja de uma igreja missionária. Uma igreja que está disposta a fazer o vídeo do Senhor. Mas uma igreja missionária, ela tem que ter atitude diferente, meus amados. Ela sabe que aqueles que estão seguros, então ela vai, ela busca. Então na construção da arca, Deus mostra a Noé como deve ser essa igreja missionária. E nos versículos mais adiante, a gente vê ele falando sobre essa madeira de gofé. E aí eu fui pesquisar sobre essa madeira de gofé. Algumas traduções, elas falam de uma espécie de madeira chamada de cipreste. E essa madeira, ela absorvia a água. Então a gente não tem ideia de como era essa madeira de gofé que Deus fala, que ordena para Noé. Mas a gente sabe que é uma madeira resistente. E quando eu imagino essa madeira resistente, eu imagino essa igreja missionária resistente. E o que é que pode resistir essa igreja missionária? O amor. O amor é de fundamental importância, pois só o amor vai resistir diante de tanta adversidade, diante de tanta dificuldade. Não é fácil, meus amados, levar a palavra. Muitos missionários aí pelo mundo, em lugares que são perseguidos, em lugares que são apedrejados. É fácil? Não é fácil. Mas o amor, esse é o que nos impulsiona. Esse é o que nos dá vontade de prosseguir. Esse é que nos dá vontade, não nos dá vontade de desistir. E desistir não é para o povo de Deus. Desistir não pode estar em nosso pensamento. Nós temos que ter aquele pensamento de prosseguir. Desistir jamais. E aí eu vejo que Deus fala os compartimentos. A arca de Noé iria construir, deveria ter o quê? Compartimento em seu interior. Isso mostra a grandeza de Deus. E como a igreja missionária deve ter toda a divisão. Nosso campo das Madureiras hoje é o culto de todas as Madureiras, culto de missão. Certo, pastor? Uma igreja tem um campo missionário, tem um departamento missionário. Então ela tem compartimentos. Ela tem uma liderança. Então a igreja missionária, ela tem que ter um diferencial. Ela tem que ter seus departamentos. Porque senão, se ela for sozinha, ela acaba se dispersando, ela acaba rachando no meio do caminho. Então ela tem que ter esse alicerce. E outro alicerce, do qual foi construído a arca, eu falei do gofé, da madeira. E eu queria falar um pouco sobre esse betume. Betume, o que é o betume? Ele é uma substância que parece um lodo.
E esse betume, era usado nas construções. E a gente vê que Deus manda ele usar esse betume, que era uma forma de quê? De lacrar, de vedar. E aí uma igreja missionária sem betume, ela não subsiste às tempestades da vida. Ela tem que ter esse item. E aí eu comparo esse betume ao quê? Ao Espírito Santo. É Ele que nos dá essa força. É Ele que nos impermeabiliza por dentro e por fora. E não deixe os ataques do inimigo vir sobre a nossa vida. Então nós temos que estar revestidos, meus amados, com o Espírito Santo de Deus. Porque é só Ele que vai nos impulsionar a nós seguir em frente. E aí eu vejo outro detalhe. A palavra de Deus fala que Ele manda Noé construir uma janela. Então só havia o quê? Só havia essa janela, onde Noé tinha que colocar todos os excrementos dos animais para fora. E essa janela, eu comparo ela a Cristo nas nossas vidas. Ele é a única janela que eu posso passar. Ele só tinha ali uma janela. E ele tinha que fazer tudo por ela, porque a porta já havia sido trancada. E aí Deus fala também sobre essa porta lateral, meus amados. E eu quero ler lá em Gênesis 7,16. Então depois que todos entraram na arca, o Senhor fechou a porta por fora. Porque só quem fecha a porta é Deus. Noé não tinha o direito de abrir ou colocar alguém, não. A porta ela foi selada. E essa porta ela vai ser selada um dia. Porque a porta da graça ela vai fechar, meus amados. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Tem qual o meu ídolo que eu estou fazendo? Qual a palavra que eu estou lançando? Seja essa palavra lá no seu serviço, lá na sua escola. Você está sendo um diferencial? Você está ganhando almas para o Senhor? Porque se nós viermos aqui e não temos essa missão de ganhar almas, em vão nós estamos servindo a Deus. Porque nós, como verdadeiros cristãos, em Cristo, nós temos que levar a mensagem do Senhor. E essa mensagem é uma mensagem de amor. Então eu encerro aqui nessa noite essa mensagem. Ela me despertou muito no coração. E eu espero que ela alimente cada um nessa noite. Aleluia. Que a gente possa ter uma igreja missionária. Uma igreja missionária, ambulante, que saia do nosso lugar de comodismo. Que nós possamos tomar uma atitude nessa noite. E essa atitude é de levar as boas novas. Aleluia. Essa atitude é de levar a salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé essa noite.